14 de março de 2023, nós estamos na terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos. Nós vamos meditar nesta manhã desta terça-feira o Evangelho, Mateus capítulo 18, 21, 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, hoje uma palavra bem forte para todos nós. Jesus contou uma parábola para responder à pergunta de Pedro: Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? E Jesus responde: Não, Pedro, sempre. 70 vezes 7. Aí ele conta uma parábola. Um patrão tinha os seus empregados e um empregado, que nós podemos nos colocar no lugar dele, esse patrão, podemos dizer ser Deus Pai. Um empregado, ou seja, nós, devíamos uma quantidade enorme, uma quantidade talvez impagável para esse patrão. Nós devíamos. Esse patrão, ele decide receber justamente, ele não está sendo injusto. Já que nós não podemos pagar, nós vamos presos. Nossa família e todos os nossos bens serão confiscados. O patrão é mau? Não, ele é justo. Por quê? Porque nós devemos, de fato. Ele não inventou a dívida. Só que nós pedimos misericórdia, piedade, perdoai os nossos pecados, ó patrão. E o patrão perdoou toda a nossa dívida. Lembrando que a nossa dívida, o tamanho dela, é
talvez incalculável, porque custou a morte do filho do patrão, que é Jesus Cristo. É uma dívida exorbitante. Acontece que nós também tínhamos um devedor, uma pessoa devia para nós, e nós não perdoamos, nós chegamos a levar essa pessoa até a prisão. Fomos intolerantes, não perdoamos. O patrão descobriu isso, mandou nos chamar. Eu perdoei toda a sua dívida, que era incalculável. E você não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia como a gente diz popularmente, uma merrequinha. E aí o patrão, o texto da Bíblia diz nessa historinha, que o patrão chamou a esse que lhe devia, que somos nós, de perverso. Empregado perverso. O texto diz que o patrão ficou indignado, porque o patrão perdoou uma dívida incalculável. E nós não conseguimos perdoar algo tão pequeno. E meus queridos, coloquemos essa palavra de hoje na nossa vida. Nós estamos no tempo da quaresma. É um tempo de nós olharmos os nossos defeitos, reconhecermos aquilo que a gente precisa melhorar, reconhecermos o que nós temos feito que tem provocado ofensa contra Deus e pedirmos perdão. Nós fazemos isso nesse tempo, que é um tempo favorável para pedirmos perdão a Deus. Só que nós temos que aprender que nós também precisamos fazer o mesmo que Deus faz conosco, que é perdoar. Não vive uma quaresma sadia aquele que somente pede perdão, mas não sabe perdoar. Se nós queremos que a nossa quaresma seja eficaz, nós precisamos, além de revisar nossos defeitos e pedir perdão a Deus, e buscarmos melhorar, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Tem gente que caminha longos anos na igreja, mas tem mágoas que traz no coração por pessoas que carregam por anos essas mágoas. Tem gente que faz a quaresma certinho, usando as 3 armas, a esmola, o jejum, a oração, mas traz por anos implicância contra pessoas. Já não conversa com uma pessoa ou com outra. Vira a cara para uma ou com outra, já não consegue suportar a presença de alguém. Me desculpe lhe dizer, se você é uma dessas pessoas. Você está vivendo a religião de maneira vã. Você está perdendo tempo. Porque o perdão que você está pedindo a Deus, ele não será concedido se você não perdoar. Quantos anos você já está pedindo perdão? Quantas quaresmas? O perdão não vai ser dado enquanto você não perdoar, não tirar a mágoa, o ressentimento, a implicância contra tal pessoa ou outra. E meus queridos, nós vamos guardando, às vezes, implicâncias de algumas pessoas por coisas bobas. Cuidado que o diabo ele vai nos seduzindo e aquilo que é simples, aquilo vai se tornando grande em nossa alma, a ponto de tirar Deus. Quando a mágoa ela cresce, ela incha, o ressentimento, ela incha de tal maneira que Deus não mais tem espaço na nossa alma, mas somente ela. Cuidado. Nós estamos na quaresma, nós precisamos dar passos concretos, minha gente, senão a gente fica só na teoria. O que são passos concretos, padre? Revise alguma coisa na sua vida, você que está me ouvindo. Você tem implicância contra alguém? Dê passos. Não é fácil perdoar. Às vezes a gente acha que perdoar é se tornar amiguinho, é se tornar íntimo da pessoa. Não. Tem situações que algumas pessoas às vezes nos aborrecem ou nos magoam, que talvez aquela intimidade que se tinha antes, ela nunca mais passará a existir, não será readquirida. Não é isso que é perdoar. Mas dê passos pequenos. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Poderia citar vários exemplos aqui. Aqui não dá tempo de citar todos os exemplos possíveis. Vou pegar um exemplo. 2 pessoas da comunidade paroquial que não se olham e não se falam
Quando uma chega e a outra está no ambiente, a outra sai. Quando a outra chega e essa está, ela sai. Por quê? Porque brigaram por uma coisa tonta, uma coisa pequena. E já não se falam. Perdoar não significa que você vai voltar a ser amiguinho ou vai ser íntimo dessa pessoa. Mas dê um passo no perdão. Quando você chegar e a pessoa estiver, cumprimente a pessoa. Pergunte como é que você está. É quebrar o orgulho. Se nós não dermos passos pequenos, nós nunca vamos viver o perdão. Aí, padre, mas eu faço isso e a outra pessoa já sabe, mas você fez a sua parte. Cada um tem a sua quaresma. Eu tenho a minha, você tem a sua. Não queira cuidar da quaresma do outro. Faça o que cabe a você. Dê passos. E não confunda o que é perdoar. Perdoar é você não levar mais consigo nenhum sentimento ruim contra aquela pessoa. Mas quando você está diante dela, já não tem mais nenhum sentimento dentro de você. Tem gente que pensa que perdoar é ter amnésia, é esquecer tudo. Não. Você vai lembrar até a sua morte algumas coisas que fizeram contra você. Mas perdoar é você não deixar que aquilo lá te afete no seu hoje. Meus queridos, tem gente, e são pessoas que às vezes vão comungam, levam a vida religiosa, caminham sobre os preceitos certinho, mas trazem mágoas de anos. 20 anos atrás aconteceu isso, e até hoje aquele acontecimento produz efeito no meu hoje. Olha, faz 20 anos. Jogue para trás esses sentimentos. Talvez esse fato, aquilo que a pessoa fez para você vai estar sempre na sua mente, você não vai esquecer nunca mais. Mas não deixe que os sentimentos ruins eles persigam você. Dê passos pequenos. Depende de você, depende de mim. E reze para Deus pedindo o dom do perdão. Senhor, me ajude a perdoar. Que Deus nos ajude a colher essa palavra de hoje, para que a nossa quaresma seja eficaz e útil na nossa vida rumo ao céu. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.